Fala pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona e hoje falando de direito do trabalho desportivo com Rafael Teixeira Ramos, advogado, professor de Direito Civil e Direito do Trabalho da Univistos, mestre e doutorando pela Universidade de Coimbra, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo. Um cara sabe tudo dessa matéria, tem este livro que eu estou olhando aqui várias vezes, tenho várias edições e que você merece conhecer. E, gente, também membro do Trabalho e Debate, aquele projeto que eu lanço perguntas toda terça-feira. Rafael, que satisfação te receber finalmente na Bahia, na minha casa e no Papeando com Pamplona. É uma honra, professor Rodolfo, você que sempre foi uma referência para mim em Direito Civil. Eu comecei ali na faculdade estudando ainda por Washington Monteiro de Barros, um pouquinho de Orlando Gomes, mas depois aperfeiçoei meus estudos também com seu acervo, então é uma honra grande. Nessa terra que produziu mentes maravilhosas, só para relatar um que tem a ver com o nosso tema aqui, José Martins Catarino. Que é uma grande referência, José Catarino foi um dos grandes pensadores do direito do trabalho no Brasil e também do direito do trabalho desportivo, né? Ele, inclusive, foi atleta, além de ser um grande advogado e professor. Mas, querido, vamos bater esse papo logo, começar. Como é que começou o seu interesse? Quando surgiu o seu interesse no direito do trabalho desportivo? Terceiro ano da faculdade, estava de férias, estagiava numa das grandes empresas lá em Fortaleza, e o meu chefe chegou e falou assim: olha só, você que fala de vez em quando aí de esporte, gosta muito, tem um livro aqui de direito desportivo. E era um livro que tratava de direito previdenciário aplicado ao esporte, na verdade. E aí eu comecei a ler esse livro, li ele bem rápido, assim, e aí eu estava um pouco também meio que decepcionado com a faculdade de Direito, essa era a verdade na época, e o direito desportivo reacendeu minha paixão pelo direito de novo, me fez estudar vários ramos, porque o direito desportivo ele tem uma interdisciplinariedade basicamente com todos os ramos do direito. Mas é possível se falar de uma autonomia científica do direito do trabalho desportivo? Já é possível pensar em uma autonomia legislativa, didática, doutrinária? Embora seja discutível ainda, eu sou daqueles que defende a autonomia do direito desportivo, assim como defendia Álvaro Melo Filho, que nos deixou, que se encantou em 2019, grande professor da Universidade Federal do Ceará, né, grande causídico, consultor jurídico e que tinha vários livros de direito desportivo. É tido como um dos pais do direito desportivo brasileiro também. E ele sempre defendeu, ele tem um livro, inclusive, que ele defende no primeiro capítulo a autonomia do direito desportivo. Então, eu sou adepto dessa corrente do professor Álvaro Melo. Mas quais são para você as principais referências históricas e no direito estrangeiro sobre direito do trabalho desportivo? Direito português, pela proximidade da língua, eu também tive os primeiros acessos a livros no ramo de lá, né? Então, isso há mais ou menos 15 anos atrás foi o boom do direito desportivo no mundo, e foi a época que eu estava me formando, e eu tive muito acesso à doutrina portuguesa. Então, eu gostei muito de começar estudando ali pela doutrina portuguesa, e em seguida a doutrina espanhola, que, nossa... você vai lá, eles produzem revistas jurídicas só sobre direito desportivo. Um país daquele tamanho tem mais revistas de direito desportivo do que Brasil, Argentina, Uruguai. Cada região basicamente tem uma revista jurídica, fora o imenso acervo de livros. Inclusive, recentemente, nós produzimos uma obra coletiva fazendo um direito comparado de direito desportivo. Brasil e Espanha, regime jurídico do esporte. No Brasil, quais seriam essas referências? A de Álvaro Melo Filho, tem um livro dele, né? Realmente é uma grande referência. Quem vocês destacaria assim no nosso país? Atualmente... Historicamente. Historicamente, eu costumo dizer que tem em torno de uns 5 pais do direito desportivo brasileiro, né? João Lira Filho é o que produziu o primeiro livro em 1952. Aí nós temos, logo após, Marcílio, nos anos 60, José Martins Catarino, e em seguida veio o Álvaro Melo Filho, e mais
um colega ou dois que ajudaram a regimentar efetivamente o direito desportivo É brasileiro. interessante conhecer, porque eu fico brincando com meus alunos, não basta know-how, tem que ter know-who. É preciso conhecer quem produziu, até mesmo para tentar recuperar os seus passos na pesquisa e obter o resultado. E eu queria entender um pouquinho mais. Eu sou um curioso de trabalho esportivo. Eu não posso dizer que sou um estudioso, eu sou um curioso de trabalho esportivo, mas vejo na prática, na condição de magistrado, vejo na teoria, na condição de professor, sempre alguém com interesse. Eu tenho orientado os TCCs na graduação sobre isso, quem sabe brevemente no mestrado alguém venha se arvorar a fazer. Na especialização eu tenho visto. Então, eu queria entender um pouco, se você pudesse fazer uma visão panorâmica, como se deu a evolução da legislação trabalhista desportiva no Brasil. Primeiro, no Brasil, mediante ali os tempos de ditadura, era Vargas, né, e depois um período breve democrático, depois de ditadura militar, nós tivemos muitos decretos sobre direito desportivo, né? O direito desportivo sempre foi tido como um direito alienígena, porque as entidades associativas do esporte sempre tiveram muito força na criação de regras e normas de relações entre os desportistas e as competições. Então, sempre existiram ali no começo essas regras por decreto ou portarias do Ministério da Educação, que também atraía competências de matéria esportiva. E depois, nos anos 60, que veio surgir a primeira legislação geral, uma lei geral sobre desporto, que foi ainda também decreto-lei, né, na época, e depois, posteriormente, nós tivemos a Lei Zico, a Lei Pelé, só que Lei Zico e Lei Pelé já são anos 90. Então, basicamente, uma lei emitida pelo parlamento, num sistema já republicano, Lei Zico e Lei Pelé são marcos efetivos da legislação esportiva brasileira. Eu dou esse testemunho porque, na maior parte dos TCCs que eu orientei sobre isso, eu sempre mando, olha, você não pode falar sobre direito de trabalho esportivo no Brasil sem passar pela Lei Zico e a Lei Pelé. Não, são referências necessárias. E só um ressalvo, Pamplona, a Lei do Passe, né? Lei do Passe, claro. A Lei do Passe é de 1976, já revogada hoje, mas é a lei que pelo parlamento solidificava o passe. Exato. Né? Que alguns diziam, né? Teve antes uma entrevista aqui do trabalho escravo, que alguns diziam que era antes, pouco antes dela ser abolida, que era uma das formas de escravidão legitimada pelo parlamento brasileiro, era uma das únicas formas ainda existentes, né? Fim dos anos 90. É verdade. Agora, quais são os conselhos que você daria como um jovem professor, um jovem estudioso do direito de trabalho desportivo, para quem quer começar a estudar sobre esse tema? Fale aí para as nossas câmaras. Bom, atualmente nós temos uma série de livros, principalmente obras coletivas sobre direito desportivo brasileiro. Quando eu comecei, era difícil achar livros, né? Mas hoje, se você pesquisar, algumas editoras, principalmente a turma mais nova, de maneira independente, né? Paga para fazer os livros, e tem livros muito bons. Tem grupos de estudos importantes, universidades no Brasil hoje, de referência, vou citar um exemplo, o ERJ, PUC do Rio de Janeiro, tem grupo de estudos, eu participei com eles lá, palestrando e discutindo, debatendo sobre direito desportivo. Em São Paulo também. Minas Gerais, eu já fui na UFMG, eles tinham um grupo muito forte de estudo do direito desportivo, e eles mesmos, muitas vezes, eles montam obras coletivas, e obras coletivas de qualidade. Ótimo. Então, hoje é muito fácil, não vou nem dizer as editoras, que senão tem muitas já que tem produção em direito desportivo. E acho que este caminho de partir da revisão da literatura à hora existente para a construção da prática é algo que é uma diretriz que se pode passar a todos que querem começar em qualquer ramo do direito. Mas olha, eu tenho uma turma aí que está doida para fazer perguntas. Gente, daqui a pouco a gente volta. Olá, doutor Rafael. Eu sou Elzivane Pessoa e queria fazer uma pergunta. Qual a sua visão sobre a lei do mandante?
Bom, a lei do mandante, primeiro que ela não começou como proposta de lei do Parlamento brasileiro. Ela foi, na sua origem, uma medida provisória desse atual governo federal que pretendia anseios de alguns clubes, principalmente os clubes mais fortes do Brasil, de deter os direitos de mando de campo. O que são os direitos de mando de campo? Somente o mandante, aquele que recebe o adversário em casa, tem direitos de transmissão, de receber os proventos da transmissão. Porque para eles que têm muita torcida, isso é muito mais vantajoso. Eles jogam em casa, a torcida lota o estádio, eles ficam com todos os lucros, enquanto o adversário não fica, porque o adversário tem que esperar jogar em casa para poder participar desses proventos. Eu fui muito crítico, inclusive escrevi nas minhas colunas e em artigos, que eu não via como uma boa norma na época, né, principalmente enquanto medida provisória, porque exatamente acabava com o sentimento de liga que hoje os clubes estão procurando, esse sentimento de liga, que é exatamente onde o esporte profissional mais se desenvolveu, na Europa setentrional e nos países anglo-saxões que têm esporte forte, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, que desenvolveram as grandes ligas profissionais, né? E nessas grandes ligas profissionais, para você se fortificar economicamente, você tem que distribuir os lucros das transmissões de jogos. É isso que torna a competição importante. Porque no esporte profissional, o importante não é você, como torcedor, sempre ver o seu time ganhar. Porque se seu time ganhar 10 títulos seguidos, você perde interesse. Então, existem duas premissas no esporte profissional, alguns ordenamentos já tratam como princípios, que é a incerteza do resultado e o equilíbrio competitivo. Então, se você não tem competições fortes, a mídia não se interessa, o torcedor não se interessa, o torcedor, que é o principal consumidor do esporte, ele não se interessa. É como você ver um filme que você sabe quem vai ganhar. Então, se você tem uma disparidade, e a Liga pretende acabar com essa disparidade, pelo menos de saída, né? Então, se você tem uma disparidade muito grande, um abismo muito grande entre as equipes que competem, então a competição se torna desinteressante. Logo, a atividade profissional vai enfraquecendo. Então, eu sempre fui contra, e em debates, inclusive debates através da academia, com colegas do Sudeste e Sul, debatia isso, que o importante era fortificar a Liga e não se preocupar com a lei do mandante. Né? Ainda mais porque, com a Liga, você poderia, como a Liga é uma entidade que tem sócios, agrupamentos de sócios de uma grande empresa, então os direitos de transmissão poderiam até ser negociados com alguma diferença em relação a clubes que têm muitas pontuações por critérios técnicos, mas sem grandes abismos. E aí você faria uma distribuição justa, equânime, mas ao mesmo tempo sem grandes diferenças, para que a competição se desenvolvesse. Né? Mas aí lutaram muito por isso, inclusive os dois grandes lá do Ceará lutaram muito por isso, a lei do mandante, veio o parlamento, editou a lei do mandante, que na verdade é uma alteração da Lei Pelé sobre o direito de arena, que são os direitos de transmissões coletivos do espetáculo. Né? E foi posto isso lá dentro. E achei não muito adequado porque se fez a lei do mandante para o futebol. E aí eu sempre falo nas minhas palestras e sempre falo também nas aulas. Ok, nós continuamos sendo o país da monocultura, como diria o professor Álvaro Melo Filho, nas suas escritas, a monocultura do futebol. Né? Um país desse tamanho, que tem uma série de pessoas querendo ser profissional em outros esportes, que tem potencial para desenvolver outros esportes, inclusive como um meio de conseguir novos tipos de trabalho, né? Porque um esporte que se torna profissional, mais um segmento de trabalho, né? De sobrevivência. E você mata isso quando você começa a prever demais legislação apenas para o futebol. Né? Então, a lei do mandante vem para o futebol, mas não vem para outros esportes. Assim acontece também com a lei da sociedade anônima do futebol, que em toda parte do mundo é lei sociedade anônima do desporto, e aqui é do futebol.
Olá, professor Rafael, tudo bem? Meu nome é Marcele Mendonça e eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre o Instituto do Passe. Marcelo, interessante a sua pergunta. Mesmo após já basicamente 2 décadas que a nossa lei brasileira aboliu o passe, né, extinguiu, ainda continua existindo aspectos históricos importantes para ser estudados, porque atualmente a nossa Lei Pelé ela tem mecanismos, institutos que são substitutos do passe, exatamente para acomodar certas questões econômicas do esporte. Então vamos explicar. O passe, ao meu ver, tinha que ter acabado, efetivamente. Não foi uma iniciativa, primeiro, do Parlamento Brasileiro, é bom que se diga, foi muito influenciado pelo caso Bosman, da União Europeia, inclusive tido como uma das decisões referências da União Europeia para todos os casos, né, em que se colocava em questão normas federativas de um país para o outro do futebol em relação às normas da União Europeia. E os principais princípios da União Europeia que eram violados era livre circulação de trabalhadores, na época, não discriminação e igualdade, que eram lá do Tratado de Roma, um dos primeiros tratados de formação da União Europeia. Jean-Marc Bosman queria jogar em outro país, só que na época os clubes alistavam o nome dos jogadores e cobravam um valor que eles chamavam valor de cláusula de transferência. Esse valor de cláusula de transferência era tido como um valor que um clube que queria contratar esse atleta tinha que pagar ao clube que ele estava, mesmo que o contrato de trabalho dele estivesse finalizado, tivesse exaurido o tempo, né? Era o que aconteceu no Brasil com o passe. O passe era um instituto à parte do contrato de trabalho. Então, os clubes anotavam lá no Ministério do Esporte e anotavam junto às federações que o atleta tinha um valor de passe. Então, podia o contrato de trabalho dos atletas acabar, mas ele continuava tendo um preço pelo passe. Ele só podia negociar, ter a sua livre negociação de trabalho e trabalhar por outro clube, né, prestigiando a liberdade de trabalho do nosso artigo 5º, inciso 13 da Constituição, se esse clube pagasse um valor pelo passe, que era descrito no Ministério do Esporte. E essa lei antiga do passe, de 76, ela assegurava isso. Mesmo com a vinda da nossa Constituição, que foi em 88, os tribunais, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho, dava guarida à existência do passe mediante a Constituição Federal. Foi a Lei Pelé, né? E para isso que, na época, Pelé ali era secretário, não existia Ministério do Esporte, mas ele era secretário, e foi para isso que trabalharam muito para o Pelé ser secretário de esporte na época, porque ele viria pelo prestígio, como símbolo maior, né, de negritude também, uma série de motivos, a acabar com o passe. E essa é uma questão, e eu quero dar um pitaco, porque eu lembro muito dessa época e lembro justamente nessa ideia de passe como uma forma de escravidão, né, do atleta profissional. Porque, e eu vou estar numa outra perspectiva, eu lembro que quando se falava vou acabar o passe, ou acabou o passe, vi o mesmo discurso discriminatório, patrimonialista da abolição da escravidão. Agora os atletas vão ficar a ver navios, como os escravos vão ficar ao léu. Por quê? Porque não vai ter mais investimento para fazer. Ou seja, havia todo um discurso manipulador de defesa do passe, quando na verdade era uma evidente restrição da atividade, do trabalho do atleta. No meu livro, né, tem um capítulo específico sobre as cláusulas indenizatórias e compensatórias desportivas que estão na Lei Pelé e é sucessivo do passe. Sim. Mas sem violar a liberdade do jogador. Sim, porque aí do campo da relação contratual. Isso. Ou seja, a gente pensa numa relação civil, você é professor de direito civil como eu, ele fala de uma cláusula penal com uma pré-tarifação de perdas e danos, com cláusulas indenizatórias, mas perceba, algo que é estabelecido pela autonomia da vontade e não por uma imposição da lei. E se dissolve com o tempo contratual. Exato. Diferentemente ou seja, do passe. ficar vinculado indefinidamente. Perfeito. E o capítulo fala desse histórico sobre o Instituto do Passe,
Depois fala sobre a cláusula penal, que veio em seguida do passe, e depois, hoje, como está na Lei Pelé, a cláusula indenizatória desportiva e compensatória desportiva. E também tem um artigo na Revista Portuguesa que eu trouxe para você que também fala desse histórico. Ótimo. Todo. Olá, doutor Rafael, eu sou Érica Brandão e quero lhe perguntar. A associação trabalhista entre a SAF e o clube que lhe dá origem ou grupo econômico? Érica, parece que você acertou no alvo com essa pergunta, porque é a pergunta do momento que causa muita polêmica e discussão entre os doutrinadores do ramo. Né? Primeiro, a SAF, Lei da Sociedade Anônima do Futebol, seguindo uma tendência tardia da Europa, né, setentrional, por quê? Porque a Lei da Sociedade Anônima do Desporto italiana é de 1970 e pouco. Mas as federações, já em 66, estimulavam os clubes a virarem empresa por lá. Né? Aí depois veio, em seguida, Espanha, veio França e veio Portugal por último, mas Portugal já ali no início dos anos 90. No Brasil sempre houve uma discussão se deveria existir a possibilidade de sociedade anônima do futebol ou do desporto, por conta da nossa tradição ainda de associativismo na realização do esporte profissional. Né? E aí, essa atual lei da SAF, ela não tem um único escopo de dar uma alternativa para os grandes clubes se tornarem uma sociedade anônima. Né? E quando eu digo grandes clubes, até participamos de um evento em Fortaleza recentemente, sobre debates no ramo, e eu falava, tinham muitos presidentes de pequenos clubes, e eu falava, né, essa lei veio para se encaixar em grandes, gigantes clubes, porque você não cria um tipo societário como sociedade anônima para uma pequena padaria, para um mercadinho da esquina. Você cria sociedade anônima, quem estuda direito empresarial sabendo o que eu falo, você pega uma sociedade anônima para reger grandes redes de supermercados, né? Grandes investimentos vultosos da construção civil, por exemplo. Você não faz isso para pequeno negócio. Né? Então, se encaixa para os gigantes clubes do futebol brasileiros que estão endividados. Porque, além do escopo de alternatividade, por trás tem umas normas para a saída da crise econômica dos grandes clubes de futebol. Então, clubes tradicionais como Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, né, são clubes gigantes e essa lei vem para tentar sanar algumas dívidas que restaram para trás desses clubes. Então, eles veem como uma vantagem, Botafogo do Rio, que hoje já adotou, eles veem como uma vantagem adotar este modelo para sair também da dívida e procurar realizar um esporte profissional que dê rentabilidade. Né? Então, dessa forma, a lei acopla, né? Ela agrega a sucessividade, né? Mas não uma sucessão trabalhista. Ela estabelece um modelo em que essas sociedades serão sucessoras até um limite de 20%, dentro de uma sistemática de recuperação financeira, através do regime centralizado de execução, que é chamado, que você sabe muito bem que existe para outros ramos da atividade econômica na justiça do trabalho, né? Mas que no futebol foi bem difundido, e para recuperar os grandes clubes. Então, se põe essa sucessão até o limite de 20%. Se dentro das regras da lei houver uma violação desses 20%, falta de repasse das receitas líquidas, falta de repasse dos proventos ali das ações, então recairia-se para uma responsabilidade solidária da sociedade anônima, entidade sucessora, e do clube que lhe deu origem. Mas há grande discussão por volta disso, porque há menos de um mês, uma decisão de um juiz do TRT3 já concedeu a responsabilidade solidária como grupo econômico para a sucessora lá, Cruzeiro, a SAF Cruzeiro, que inclusive é um dos grandes jogadores de futebol, né? R9, e o clube que lhe deu origem. Né? Então, foi declarado ali o grupo econômico e responsabilidade solidária. Então, tem muita
discussão para Tem continuar a muito pano pra respeito. manga, né? Porque a muito- gente imaginar dentro dessa perspectiva, eu confesso a você que eu tenho muita simpatia à ideia da sucessão, né? Tendo em vista o exercício da atividade, mas imaginar que aí a sucessora vai nessa perspectiva sem ter tido ainda algum tipo de proveito, porque o contrato se extinguiu anteriormente ainda na vigência do clube que originou, imaginar que essa nova empresa vai estar num grupo econômico, pegando o artigo 2º para o 2º, é uma ilação possível, Sim, mas é algo que foge do escopo original da lei. sim. Agora, é algo que talvez seja uma consequência natural do reconhecimento de sucessão. Isso vai dar muito pano para manga. Muito pano para manga. Muito pano. E você fala sobre isso, né? E há uma discussão, inclusive, hermenêutica, né? Porque o espírito da lei realmente é inserir a Sociedade Anônima de Futebol dentro de uma recuperação financeira. É o espírito da lei. O escopo da lei, se você lê ela e tem uma interpretação teleológica, sistemática, da perspectiva do legislador que realizou a lei, é essa, de recuperação financeira dos clubes. É como pôr o interesse social dos clubes, que gera emprego, inclusive para os atletas, em detrimento de uma execução individual de cada Eu acho que trabalhador. esse discurso é um discurso que a gente já viu em outras entidades de direito empresarial. Eu acho que realmente esta é a questão do momento do direito desportivo do trabalho. Professor Rafael, eu sou a Débora. Qual é a sua visão sobre a justiça desportiva como instituição? Débora, pergunta sempre em voga, na moda, e eu me sinto muito à vontade para falar disso, porque eu fui mais de 10 anos membro da Justiça Desportiva. Posso dizer que foi o meu primeiro estágio do fim da faculdade, assim, estágio perante um tribunal, ainda que não seja membro do judiciário, porque a Justiça Desportiva não é membro não é órgão membro do judiciário, não faz parte do judiciário brasileiro, está lá no 217 da Constituição, mas ali foi um grande aprendizado para mim, e eu falo assim que era muito estágio na época, porque na época a lei permitia um não formado em direito participar de cargos na Justiça Desportiva, né? Hoje não, hoje já pelo artigo 52 da Lei Pelé já tem uma restrição aos não formados, mas na época eu pude fazer isso. E eu ocupei todos os cargos na Justiça Desportiva, todos, exceto um de oficial de justiça, que alguns órgãos de justiça desportiva têm oficial de justiça, exceto esse, eu não fui porque eles preferiam trazer um funcionário da federação para exercer essa função. Qual é o grande problema da justiça desportiva enquanto instituição? Ela carece de autonomia financeira, porque ela hoje é financiada pelas federações, e as federações, elas até são órgão das federações, né? Ela resta enfraquecida porque cada modalidade esportiva tem a sua justiça desportiva, então você tem a justiça desportiva de futebol, você tem a do vôlei, você tem a do basquete, você tem a do boxe, né? E nem todas as modalidades têm condições de estruturar a sua justiça desportiva. Então, existem modalidades que não têm justiça desportiva. Então, ela carece dessa unificação que lhe dê mais força representativa, realmente ser uma justiça desportiva e não uma justiça de um esporte específico. E ela carece também de autonomia financeira. E os cargos são não remunerados. Ou seja, quando um colega nosso, juiz do trabalho lá do TRT3, que eu quero muito bem, fala mal da decisão de um presidente de uma justiça desportiva do futebol do Ceará, ele tem toda a razão. Mas talvez ele não saiba que é basicamente ali, ou você vai porque você gosta muito de estudar o direito desportivo, ou você vai por interesses laterais que não efetivamente estar ali realizando justiça desportiva, enquanto membro da justiça desportiva. Então, há uma dificuldade tremenda nisso. Qual é a maior virtude da justiça desportiva em termos evolutivos? Hoje nós temos uma justiça desportiva do doping, que ela está sediada em Brasília,
E ali no doping se unificou, ou seja, se há um sujeito, um atleta em competição principal ali disputando dopado, seja do vôlei, seja do basquete, seja de tênis, qualquer modalidade, ele é julgado pela Justiça Desportiva Antidopagem, a JAD, que está também hoje descrita na Lei Pelé. E dali, daquela decisão, ainda cabe recurso para o Tribunal Arbitral, Tribunal Arbitral do Esporte, assim é chamado, mas é um tribunal internacional, cuja sede fica lá em Toulouse, na Suíça. Então, hoje já há essa unificação. E também o que o professor Álvaro Melo sempre escreveu, né? Aqueles que se especializam no ramo da justiça desportiva, eles têm condições de dar decisões mais céleres, mais dinâmicas, como é o esporte, e logo mais especializada, porque ele vai viver aquela realidade e de uma forma ou de outra ele vai ter que se aperfeiçoar dentro daquela realidade que ele vive, emitir as decisões mais justas possíveis dentro do dinamismo do desporto. Perfeito. Olá, Dr. Rafael. Meu nome é Sander. Eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre o uso e a distorção do direito de imagem. Sander, o uso do direito de imagem. Tá, nós temos no Brasil uma legislação que foi aprimorada sobre o direito de arena e o direito de imagem, né? Muito se confundia, tanto do ponto de vista do estudo quanto do ponto de vista prático, sobre esses dois institutos. O direito de arena, como foi adotado no Brasil, ele é a venda do espetáculo, e dentro desse espetáculo há a transmissão da imagem dos clubes, enquanto entidade coletiva, e dos jogadores, certo? Os jogadores recebem um percentual, os clubes recebem um maior percentual, pela Lei Pelé. Só que esse percentual de transmissão é sempre atrelado à transmissão do espetáculo em si. E o direito de imagem, ele é a parte, porque o direito de imagem é a contratação de uma empresa terceira ou do próprio clube que tem o contrato de trabalho com o atleta, que também contrata o direito de imagem do atleta. O que dá esse direito de imagem? De exploração da imagem para fins comerciais, certo? E que não necessariamente é atrelado à competição. Então, é distinto, são dois institutos distintos. A nossa legislação se desenvolveu assim. Se você for em Portugal, Portugal prevê o direito de imagem que abarca tudo isso. Tanto a imagem inserida no espetáculo, quanto ela explorada para fins comerciais desatrelada do espetáculo. Mas o Brasil desenvolveu bem isso, o que eu acho que é uma referência para o mundo, inclusive, né? Mas agora, recentemente, pelo Parlamento brasileiro, há um projeto que já estão ali com muita força para aprovar sobre uma lei geral do esporte que vai revogar a Lei Pelé. Então, quando essa lei entrar em vigor, vai acabar essa dicotomia em relação à venda da imagem no espetáculo e sobre o atleta. Qual é a principal polêmica que já existe há mais de 20 anos sobre direito de arena e direito de imagem? É que os clubes preferem contratar a maior parte da remuneração dos atletas como direito de imagem, porque paga menos tributação, certo? Paga menos tributação do que você pagar um salário cheio e descontar ali contribuições previdenciárias e demais tributação. Então, eles fazem muito isso. E alguns atletas... Uma distorção da remuneração travestida de direito de imagem. Alguns chamam até de fraude mesmo, né? Na área da justiça do trabalho não tem o menor pudor de dizer que é fraude mesmo se você acerta a remuneração do indivíduo sobre a rubrica de direito de imagem. Aí tem que ver se é direito de imagem mesmo ou não. A esmagadora maioria dos clubes fazem isso e, às vezes, pelo caso, até você consegue fazer uma correlação ali entre o contrato de imagem e o que o atleta está ganhando por ter uma exploração da sua imagem. Então, imagine aqui, época do Neymar. O Santos, para manter o Neymar, ele teve uma série de parceiros de gêneros alimentícios, empresas gigantes, que realmente exploravam a imagem do Neymar. Então, boa parte daquele dinheiro que ia como remuneração do Neymar tinha realmente uma fonte existente.
Aí você conseguia fazer essa relação. Mas Quando não tem. há muitos casos que você vai ver o atleta ganha R$500 mil, na carteira dele está anotado R$4.000, sendo que não há nenhuma exploração São da fins imagem. econômicos. E embora a Lei Pelé tenha lá um dispositivo hoje delimitando que esse valor do contrato de imagem só possa ir até 40% do valor do salário, mas ainda há divergência jurisprudencial, e no TST existe uma decisão referência a respeito disso, dessa limitação, mas persiste ainda algumas decisões de primeira instância e de tribunal distorcidas aí em relação a essa É decisão um referência. tema que merece não somente um aprofundamento, mas talvez um reequacionamento da disciplina normativa. Rafael, a gente podia ficar aqui o tempo todo conversando sobre isso. É um tema fascinante e note como, nessa parte das perguntas, nós tivemos aí reflexões profundas. Eu quero dizer da minha enorme satisfação de te receber aqui na minha casa, gravarmos o Papeando, estarmos juntos lá no Projeto Trabalho e Debate e ver o seu crescimento e o desenvolvimento de um novo ramo do direito. Me permita, meu amigo, fazermos aqui um brinde final para agradecer essa bênção de poder fazer esse Papeando contigo. E bem, amigos, é o momento de encerrar e eu quero dizer a vocês da nossa enorme satisfação de ter a oportunidade de, mais uma vez, discutir questões jurídicas com profundidade e com leveza, e sempre com poesia. Até a próxima. Trabalho e esporte. Quem não trabalha apenas cumpre a tarefa do jugo que lhe é imposto. Quem não compete apenas exercita a atividade do jogo em que foi inserido. O trabalhador e o atleta suam a camisa para conseguir o pão do seu sustento e da sua família. O atleta e o trabalhador enfrentam desafios para obter um mínimo existencial de justiça. O atleta trabalha e o seu merecimento deve ser reconhecido como a de todo trabalhador. O trabalhador triunfa e a sua retribuição é um pódio como o de um atleta vencedor. Trabalho e esporte são manifestações da humanidade que libertam corpo e alma na busca da dignidade. Até a próxima.